A obra começa com o nosso querido protagonista caído no chão todo surrado, dizendo que a violência estava em seu dia a dia. Enquanto ele crescia, sempre foi espancado até chegar à beira da morte pelo homem que ele chamava de pai. Para ele, a violência é tão normal no seu dia a dia quanto respirar. Enquanto ele pensa isso, alguém o segura pela cabeça. Tem alguém mirando uma moeda em direção ao rosto dele e o prota pede para esperarem. Ele diz ao atirador para ele acertar como ele sempre faz, dizendo que ele não precisa ir tão longe. O homem com a moeda pergunta se ele vai querer arregar agora, logo depois de pedir a moeda. O nome desse cara é Kim Sang-ho e ele está preso por assédio sexual e foi sentenciado a 2 anos de prisão. O Kim fala que até agora o protagonista fez de tudo para conseguir dinheiro na cadeia. Limpou neve com uma pá por míseros 300 wons, esquentou sapatos por 100 e até mesmo virou um pet para ser humilhado por 200. Mas agora é hora dele virar um alvo humano por 500 won. Então o protagonista aceita e diz que vai fazer isso mesmo. Esse lugar é um centro de detenção juvenil onde os piores criminosos menores de idade ficam, mas o de baixo ali tem uns 40, certeza. Ali é um local onde ocorre crime e violência diariamente, como se fosse algo comum. E o Kim ia acertar o prota, só que o elástico dele estourou. A moeda voou a metros de distância e acabou caindo dentro de um pinico do banheiro. Rapaz, ele tem mais perigos que Chernobyl. Com isso, Kim pergunta aos outros detentos se algum deles tem algum elástico, mas todos dizem que isso é algo raro ali. Então ele chama o protagonista pelo nome, que é Cha Ju-yong, e fala que ele é muito sortudo, e manda o coitado ir correndo pra pegar a moeda logo, e o prota obedece. Porém o maldito fala que pegar as moedas com as mãos não teria graça alguma e seria muito fácil. Então manda ele pegar apenas com a boca. A moeda tá toda afundada ali. Um dos presidiários falam que isso é loucura, até porque ontem mesmo teve um deles que tava com uma diarreia maluca. Só que sem nem pensar 2 vezes, o protagonista afundou a sua cara no sanitário. E olhando de cima, esse lugar nem parece um presídio, tá mais pra um quarto de uma mansão. Tem TV, roupas, livros, tem tudo. Todo mundo ali fica louco que o prota pegou mesmo a moeda com a boca e falam que ele é nojento. Mas até o chamam de a lenda que vendeu a sua alma por apenas 500 won. Porém, o protagonista pensa que não são apenas 500 wons, porque com essa moeda ele acaba de completar 50 mil. Um dos pais de família falam com um loirinho dizendo que ele já está na hora deles irem pro parquinho. Olha que fofa. Então, quem vai saindo junto com todo mundo enquanto diz ao protagonista pra ele sair por último porque ele tá fedendo demais. E lá fora eles ficam falando do coitado, dizendo que ele tá acabado em 1 mês e só desistiu de ser humano, até porque ele tentou acabar com a vida de alguém. O protagonista foi preso por tentativa de homicídio e foi sentenciado a 3 anos de prisão por causa disso. E o Kim fala que dinheiro supera tudo dentro da prisão, mas ele se pergunta por que o protagonista é tão obcecado por dinheiro. Talvez ele esteja devendo a alguém. Até que um carcereiro chama pelo Yong dizendo que ele tem uma visita, e ele se pergunta quem que é. E em um outro lugar dentro da prisão, uma garota aparece perguntando o que aconteceu com o protagonista e por que ele tá tão magro, questionando se não dão comida ali dentro ou talvez ele esteja até apanhando. Mas o Yong fala que não é isso. Ela diz que mandou ele dar uma boa impressão na prisão. Se fosse necessário, era pra ele até furar os olhos dos outros. E essa garota é a amiga de infância do protagonista e ela é a única que o visita. E o prota pergunta por que ela foi o visitar, sendo que ela gasta muito dinheiro. Com isso, ela fica irritada achando que o Yong tá chamando ela de falida e dá uns gritos com ele. Mas ela pergunta o que são essas moedas que ele deu a ela e pergunta o porquê ele tá juntando dinheiro ali dentro. A garota devolve a ele, pois ela não quer aceitar um dinheiro suspeito. Com isso, o protagonista pergunta por que ela tá devolvendo. E ela diz que é por causa da promessa que os dois fizeram. Quando os dois se graduarem no colégio, prometeram morar juntos em Seul. Ela diz que vai cuidar do dinheiro, então ele tem que cuidar apenas dele mesmo dentro desse lugar. Então o policial aparece avisando que a visita acabou. Ela pergunta se ele entendeu e diz pra ele apenas se concentrar em sair dali. E também pede pra ele prometer que não vai se esforçar demais. Ela vai embora e o protagonista para de sorrir. Então ele fica sozinho com uma cara de triste. Ele pensa na promessa que eles fizeram. Então, relembrando seu passado, o protagonista fala sobre o seu pai pra sua amiga, que ele fez ela ficar assim. A menina tá toda acabada, coitada. A garota fica irritada perguntando se ele realmente sente muito e se ele está brincando com a cara dela, já que o seu pai está em coma, pois o protagonista jogou um vaso nele e se ele não acordar, a polícia não vai o deixar em paz. Mesmo assim, o Yong fala que está tudo bem comparado à violência doméstica que ela aguentou e também ele não vai receber uma punição muito grave. Então, mudando de cena, um juiz já está sentenciando o protagonista a longos 3 anos de prisão. Com isso, ele fica muito assustado. Em outra sala, sua amiga está pedindo pra ele que ele se alimente
direito, e se alguém fizer bullying com ele é pra avisá-la, fazendo ele prometer isso a ela. Então ele se despede dela. O protagonista explica que se você causar problemas, a sua sentença aumenta, e se fizer ao contrário, ela diminui. E ele fica pensando sobre o seu tempo preso ali, afirmando que ele vai aguentar e sobreviver nesse inferno por longos 3 anos, enquanto o protagonista está olhando uma foto com ele e a sua amiga junto. O Kim aparece dizendo que a garota não é nada mal. Ele se assusta com o vagabundo e guarda sua foto. O loirinho pergunta para o prota se é a namorada dele, e ele nega dizendo que é só uma amiga. Então o Kim pede a foto de um jeito ameaçador. Mesmo assim, o protagonista recusa entregar, dizendo que isso não é dele. O vagabundo zomba do garoto, perguntando se ele está resistindo agora, e levanta a sua mão dizendo que tá na hora de ele aprender uma liçãozinha. Quando ele quase acerta o Young, aparece um guarda da prisão apresentando um novo presidiário para a cela 36, que é onde eles estão. Então, confuso, ele se pergunta sobre esse novo presidiário, dizendo que não ouviu nada sobre isso, até que aparece esse carecão aqui com o número 3397 na camisa. O guarda pede ao novato para que não cause problemas a eles, pois ficarão de olho nele, até que esse Rondola fica assustado, falando que conhece aquele cara, se lembrando que ele matou 7 delinquentes de sua própria escola. Seu nome é Mag-Yeon, e seu crime foi matar 7 pessoas, e com isso foi sentenciado à pena máxima de 20 anos de prisão, o máximo para jovens infratores. Vendo ele, todos ficam encolhidos no seu canto, e o prota fica surpreso, se perguntando se o careca matou 7 pessoas mesmo. E um clima estranho começa na cela. O Kim vai à frente, mandando que não fiquem com medo, chamando todos de imbecis, pois ele não está nem aí para que o Guion matou 7 pessoas, já que todos ali têm sangue nas mãos também. O loirinho se aproxima zombando do novato, falando que ele tem uma cara de bravo, e ameaça o Guion, mandando ele não ficar se achando, dizendo que é melhor ele se comportar direitinho. Mas o novato parece não gostar muito do que ouviu. Mesmo assim, ele ignora e apenas vira suas costas. Com isso, o vagabundo dá um sorriso malicioso, falando que ia pegar leve, enquanto diz que o Guion é um maldito sem educação, ele o ataca pelas costas. Porém, o novato vira se defendendo do ataque, e todo mundo ali fica impressionado. O loirinho fica irritado, se perguntando em sua mente se o novato acha que pode o sacanear, e logo em seguida ele é atacado. Enquanto isso, o protagonista está pensando que esse cara é diferente. Esse cara que matou 7 pessoas realmente não é como os outros. Só que, por incrível que pareça, é o Kim que acerta o soco. Isso faz o careca sangrar muito, e o Young se pergunta o porquê isso aconteceu. O coitado está apanhando que nem um saco de pancada, enquanto o loirinho chama ele de desgraçado, perguntando se o Guion acha que pode mexer com o chefe da cela. O Kim fala que não importa se é um assassino ou um ladrão, todos estão abaixo dele. Todos ficam decepcionados, pois pensaram que ele era fodão, mas o novato tá apanhando que nem uma cadela. E enquanto todos estão rindo dele, o protagonista se pergunta em seu pensamento se ele era realmente só um fracote. Então a cena muda para o Guion ajoelhado no centro da cela, que parece mais um quarto de mansão, até que o delinquente, que se acha o chefe, mandar ele buscar água para todos. Enquanto o Young pensa que mesmo depois ele apanhar, ele fica quieto e se recusa a obedecer. O careca tá apanhando ali, e o protagonista se pergunta onde que ele aprendeu a agir assim. Nenhum cachorro seria assim tão sem noção. O prota está limpando o banheiro que ele colocou a cara, falando que graças àquele novato inútil, é ele que está sofrendo agora. Um tempo depois, já de noite, todos estão dormindo como princesas, e o protagonista está ao lado do novato, até que ele chama a atenção dele, e depois o Guion acorda. O Young pergunta se ele é retardado e se é tão difícil puxar o saco do chefe, falando que não importa o quanto o novato odiasse o Kim, ele é o rei, mandando o novato apenas calar a boca e fazer o que o Kim mandar. O protagonista diz para o careca não fingir ser um durão se ele não pode lutar, e que a partir do próximo dia que ele tenha mais consideração. Então o Guion pergunta ao prota se ele aceitava mesmo viver tão miseravelmente. Confuso, o Young pergunta o que ele quer dizer com isso, se ele está mesmo o aconselhando. O protagonista pensa no que o novato disse, começando a se lembrar de suas memórias. No seu pensamento, ele responde a pergunta do Guion, falando que vai viver miseravelmente. Ele se lembra do momento de quando ele batia no seu pai, com sangue em todo o seu corpo até terminar o seu trabalho. A cena muda para a amiga do prota, dizendo que está muito frio, enquanto pensava o quanto o Young emagreceu, que pelo menos devia mandar comida a ele, falando que a personalidade dele iria impedir ele de dizer algo a ela, e que dentro daquele lugar ele deve estar sofrendo muito, e em tempos assim ele deve comer bem.
até se pergunta se ele vai gostar se for apenas um pote. Com isso, ela começa a andar para o outro lado da rua, distraída em seus pensamentos. E quando ela está quase no meio da faixa de pedestre, do nada aparece um ônibus em alta velocidade ultrapassando o sinal vermelho. A garota se assusta com isso, vendo o tamanho desse veículo na frente dela, enquanto o protagonista está dormindo dentro de sua cela na prisão. A sua amiga está em uma situação não muito legal. No meio da rua tem o pote com a refeição que ela queria entregar ao protagonista. Enquanto ela tá caída desacordada, toda a comida está jogada em todo lugar. A cena volta para a prisão, com um guarda dizendo que tá sentindo muito pelo Young. O prota pergunta sobre o que ele tá falando e o guarda diz que ontem houve um acidente fatal à frente da prisão. O guarda, com poucas palavras, fala ao prota que a sua amiga sofreu o acidente. Com isso, o Young se assusta e com a notícia ele fica paralisado. Então, de volta à cela, um prisioneiro fica confuso observando o protagonista parado, enquanto Kim bate a porta irritado e perguntando se o protagonista não limpou o banheiro, dizendo que ele perdeu a noção do perigo. Ele se aproxima do protagonista, até o loirinho perceber que tinha algo de errado com o Young, e perguntando ao prota o porquê ele está olhando para a foto. Chamando o loirinho, o careca diz que houve um acidente de carro em que a amiga do Young estava envolvida. O loirinho então, com um sorriso maldoso, fala que se ela ia visitar o Young é porque os dois estão namorando e perguntam por que ele mentiu. Zombando do protagonista, o vagabundo tira a foto do prota e pergunta rindo o que ele iria fazer agora mesmo que sua namorada morreu. Ele pega a foto e chama ela de bonita, dizendo que ela é muita areia pro caminhãozinho do Young. Assim, perguntando se alguém queria aquela foto pelo preço de 500 won. Então, começando um leilão, o primeiro dá 600 won e o segundo dá 700 e o último já começa dando 1.000. Até que o Balofo pergunta se todos poderiam namorar a garota. O careca responde chamando ele de maluco porque não teria como namorar uma garota morta. O loirinho, com uma cara de cavalo, fala que se a Yeon estivesse viva ainda, ele iria se divertir bastante até não sobrar mais nada dela. O cabeludinho chama o loirinho de louco e pergunta se ele queria ser preso de novo. Então o Balofo pergunta se é desse tipo que o Kim gosta e ele pergunta o que tem de errado com o gosto dele. Mas enquanto isso, o Young tá quieto na dele, e o novato só o encarando. Ele fica pensando de quando perguntou ao protagonista se ele aceita viver de um jeito tão miserável nesse lugar. E o garoto ficando confuso com a sua pergunta, só que fora dos seus pensamentos. Enquanto o Kim fica tagalerando, o novato percebe algo, que é logo um soco vindo em direção à cara do loirinho. Isso acerta em cheio, e o protagonista, que foi quem acertou o golpe, o derruba amassando a sua cara no chão, simplesmente sem expressão alguma no rosto. Todo mundo que viu fica assustado. O imbecil dormiu só com uma. E eu que disse que o prota tava sem expressão, tava errado. O menino tá aí putaço. O Guion também tá ali muito surpreso, e ele se lembra de um tempinho atrás. O protagonista pergunta se ele quer saber sobre a sua vida, e diz que o seu pai era a mão direita de um chefe gangster pouco conhecido. Desde que ele era pequeno, a violência era comum pra ele, uma rotina do dia a dia. Mas mesmo assim, aquele homem era o seu pai, e por isso ele tinha que aguentar aquela vida. Só que teve uma vez que ele não conseguiu se conter. Enquanto isso, o carequinha fica meio confuso e assustado. O prota diz que essa vez foi quando o seu pai mexeu com a sua melhor amiga. Mas voltando pro presente, o Kim acordou do soninho e suas primeiras palavras são pra xingar o Young de desgraçado. O pessoal que tava só assistindo agora começam a ir atrás do protagonista pra o pegar. E o garoto fala que só aprendeu uma coisa com o seu pai enquanto ele era espancado até a beira da morte. Com isso, ele começa a mostrar o que é que ele aprendeu muito bem. O menino tá tirando ketchup de todo mundo ali. E o Guion ainda só observando, o cara não ajuda em nada. Mas o tempo passa e a treta tá acabando. Todo mundo tá desmaiado. E isso se ainda estiverem vivos, com tinta vermelha em todo canto. O loirinho tá implorando perdão ao Young e tentando subornar ele, perguntando o quanto de dinheiro ele precisa. O protagonista, com sua personalidade estranha, diz que dinheiro parece muito bom. Mas enquanto ele dá uma de Luffy, ele fala que agora não precisa mais disso, pois o motivo pra ele sair desse lugar, o motivo de ele caçar moedas que nem louco, a razão pra ele aguentar tudo isso, todas essas coisas, simplesmente se foram. O protagonista se lembra de quando seu pai o mandava seguir seus passos pra se tornar um gangster no futuro. Ele sempre dizia isso, todas as vezes que o batia. O coitado se levanta do chão ali, mas logo é derrubado de novo, e depois de novo. O protagonista pensa que a violência se repete todos os dias. Quando era mais novo, ele não conseguia nem olhar diretamente nos olhos daquela pessoa à sua frente. Enquanto isso, seu pai fala que ele tem que se tornar
tornar mais forte, até o dia em que ele conseguia essa tatuagem em seu corpo. O protagonista pensa que o lugar para onde a sua raiva ou seus olhos não conseguiriam olhar eram para aqueles malditos olhos de dragão. Mas voltando para o presente, na prisão, aparecem os guardas depois de ouvirem todos aqueles barulhos, perguntando o que eles estão fazendo. Porém, um deles se assusta com o que vê e pergunta o que é que aconteceu ali. Ele fica desacreditado e questiona ao prota se foi ele quem fez tudo isso. E o garoto admite, falando que ele mesmo fez toda essa bagunça. Então, um tempo depois, o monstrinho está em uma outra cela isolado dos outros, enquanto segura um pedaço de papel em suas mãos, que é sua foto junto com a sua amiga. Ele fica abalado pensando nela e se lembra de uma memória onde ela o chama de louco, perguntando que tipo de pai bate em seu próprio filho em um dia antes da cerimônia de entrada do colégio. Ela fala que isso já é demais. Aliás, ele nem veio parabenizar o coitado. O Young fala que tá tudo bem, porque essa não é a primeira vez, mas a sua amiga diz que não tá tudo bem não. E ela diz que precisa falar com o pai dele, mas o prota lembra que ela prometeu que nunca iria na casa dele. E se ela não cumprir essa promessa, ela vai ter que chamar ele de Opa pelo resto de sua vida. E isso seria bem vergonhoso pra ela. A amiga do protagonista fala que ele sabe bem como humilhar uma garota que não tem casa, mas o Young diz que não foi isso que ele quis dizer. Do nada, ela cita a cidade de Seul, falando que quando terminar o ensino médio, ela vai morar nesse lugar. Ela tá farta dessa vida frustrante de orfanato e essa vizinhança sufocante. Então ela irá para lá, se formará em uma boa universidade e se juntará a uma grande empresa, subindo de vida e tendo um apartamento luxuoso. Com isso, o protagonista pergunta se ela é tão materialista assim e a sua amiga diz que ele já deveria saber disso. Só que o coitado fica triste e pensa que se ela for embora, ele vai ficar sozinho nessa cidade. Porém, a Yeon pergunta se ele vai ir junto com ela, quase fazendo um pedido. O garoto fica surpreso, mas então eles decidem fazer uma promessa. E ela diz que se ele não cumprir com essa promessa, ele vai ter que chamar ela de nona pelo resto da vida. Só que do nada aparece um homem falando que eles são um casal lindo e pergunta se ele poderia tirar uma foto pra eles. O prota diz que eles não são um casal, mas a Yeon só fala pra ele que ele pode tirar foto sim. Então o homem conta até 2 e tira, assim fazendo a foto que o Young sempre olha. E ali na prisão, na cela onde ele está, coitada da parede que tomou de graça, ele tá pensando que se não tivesse ido parar em um lugar como esse, a Yeon não teria ido visitar. E ficando com mais raiva, o Young começa a socar a parede de novo. Ele não para de pensar na sua vida. Todas essas coisas acontecem só com ele. Suas mãos começam a sangrar muito, enquanto ele pensa que tudo isso é culpa dele. Com isso, a foto caiu no chão, e ele começa a chorar pensando que tudo acabou muito ruim. Até que aparece um guarda chamando pelo garoto, falando que lamenta muito que ele esteja nessa situação infeliz. Ele nem sequer tocou na colher para comer desde ontem, mas isso não pode continuar, então o guarda pede para ele se acalmar e comer sua refeição primeiro. Afinal, não importa o porquê, as pessoas precisam viver. Com isso, o protagonista cai de joelhos no chão e fala que ele sente muito por isso, pedindo perdão para sua amiga. Mas a cena muda para o refeitório. O Guion tá comendo para ficar fortinho, até que ele escuta alguém falando sobre alguns rumores. O cabeça de tigela aqui diz que um tal de Cha Ju-yong bateu em todos os colegas de quarto e foi mandado para a solitária, porque o líder da cela zombou da namorada que morreu em um acidente de carro. Com isso, ele enlouqueceu completamente. E os que escutam isso dizem que isso foi satisfatório, pelo menos. Só que um cara que tava perto do Guion se levanta irritado e chega atrás do fofoqueiro, aproximando sua mão perto dele. É logo um doidão irritado que amassa a cabeça do garoto na mesa. Ele pergunta sobre o que os dois estão conversando sem ele, dizendo que parece ser algo bem divertido, e pede para que os dois o deixem participar também. Esse cara é Park Jong-chan, e ele tá preso por ser especializado em assaltos. O homem pergunta o que é que tem de errado com quem derrotou o líder da cela, e se derrotar alguém é satisfatório. Além de que, por que é satisfatório? Ele pergunta aos dois se eles querem o derrotar também. Só que com isso, todo mundo da mesa ali já congela, e começam a arregar dizendo que eles nunca poderiam fazer isso, muito menos tentariam algo. Com isso, o doidão solta a cabeça do tigela, que estava afundada na comida, pergunta se ele está bem. O garoto já pede desculpas e fala que ele disse algo que foi desnecessário. O tal do Jong-chan tá todo putaço ali, mas ele fica mais tranquilo e pergunta o nome do protagonista, se é Cha Jo-young, e todo mundo confirma. Então, uma semana depois,
depois, um guarda tá conversando com o Young, dizendo que o Kim ainda está no hospital por causa dele. E considerando a situação atual dele, o guarda só poderá o deixar sair depois de uma semana. Então não é pra ele causar nenhum problemas por agora. Então o tempo se passa e lá na cela antiga dele, o garoto entra como se não tivesse feito nada e tá todo mundo quietinho. Tá parecendo o aluno quieto da escola, todo estranho. O Guion tá olhando pra ele e pensando que ele cometeu insubordinação contra o líder da cela. E por isso os outros nessa cela não vão deixar isso pra lá. Com isso, um doidão aqui chama o prota de desgraçado. Ele se levanta chamando a atenção do protagonista. Só que ele muda a personalidade perguntando se o coitado tá bem agora, já que ele deve ter passado por situações bem ruins na solitária. Todo mundo fica em volta dele e um novato confuso. Eles dizem que a solitária deve ter sido muito difícil, mas agora ele pode relaxar e descansar um pouco. Todo mundo fica puxando o saco do protagonista, perguntando se ele quer uma massagem ou um copo de água. Com isso, o Guion escreve no seu caderno que ele aprendeu algo hoje. Olha o caderninho do menino. Na escola, o que predomina é a força, a influência dos pais, a aparência, as notas, além de vários outros fatores. Porém, ali no centro de detenção juvenil, a força é tudo. Um tempo depois, tá todo mundo fora de suas celas. O careca tá ali, isolado no seu canto, e o protagonista aparece do lado dele, chamando pelo Guion. Com isso, o Young pergunta por que ele fez aquilo. Naquele dia onde tudo aconteceu, quando o Young tentou matar o líder da cela, o Guion apareceu parando ele, segurando o seu braço. O protagonista diz que ele matou 7 pessoas e foi parar ali, mas eu pergunto por que foi que ele o parou naquela hora. Por que ele faria isso? O Guion se lembra de quando fez aquelas coisas com os outros 7 ex-alunos. Ele todo cansado em pé, a sala inteira suja com o sangue de seus colegas. O coitado parado do lado do corpo de todos. Só que ele tá desesperado percebendo o que fez. Então, depois de se lembrar dessas coisas, o Guion começa a falar que ele fez aquilo porque... Só que aquele maluco de antes aparece procurando pelo protagonista. O cara parece um usuário de crack, fala que o Young parece ser bem mais fraco do que ele imaginava. Ele se aproxima do prota perguntando como ele conseguiu derrotar o Kim, apesar do loirinho ser um fracote de qualquer forma. Porém, o protagonista ignora o Jong-chan. Então, ele tenta ameaçar o Young, perguntando por que ele fez isso. A insubordinação, no caso. Ele pergunta se o protagonista queria desesperadamente a posição de líder da cela. Porém, o garoto só manda ele vazar dali porque ele não tá interessado em posição nem nada disso. O Jong-chan fica surpreso. Mas de novo ele bota o sorriso de imbecil na cara. O Jong-chan fala o nome do protagonista e pergunta se ele é algum tipo de arrogante de merda. Com isso, o Jong-chan diz que tem algo que ele odeia muito. E enquanto ele chuta o prota, ele fala que ele odeia um desgraçado que não sabe o seu próprio lugar. Então ele diz que vai ensinar para o Young onde é o lugar dele. O Jong-chan pega a cabeça do protagonista preparando um soco, falando que vai mostrar o que acontece com um cachorro que morde o seu próprio dono. Só que do nada aparece um guarda do lado deles. O cara dá uma encarada pro maluco de pedra, que faz ele congelar dizendo que foi pego. Então ele faz uma atuação idiota dizendo que é só uma brincadeira e com isso o guarda finge que não tá vendo nada ali. E depois dele sair, o Jong-chan pergunta se o protagonista sabia de uma regra. Como o líder de uma cela, sob o pretexto de manter a ordem, ele pode lutar quando e o quanto quiser. Então por isso o protagonista pode lutar também. E acertando mais um soco na cara do garoto, Jong-chan pergunta se ele não vai nem tentar revidar que nem fez antes. O cracudo até pergunta para o Guion o que ele tem de errado com o protagonista, para ele não fazer nada até agora. Ele acerta um chute no garoto, que faz ele até voar batendo na grade. Ele pergunta por que o Young tá só cambaleando que nem um cachorro chicoteado desde mais cedo. Mas se ele vai mesmo ficar assim, não vai ter tanta graça bater nele. O protagonista olha pra cima e repara no braço do Jong-chan. A tatuagem dele é bem parecida com a de seu pai. Por isso ele se lembra de quando tava apanhando feio. A cara do coitado tava toda surrada e ele repara na tatuagem com um dragão no peito de seu pai. Mas voltando pro presente, o Jong-chan diz que pelo jeito que o protagonista estava falando, ele não parecia assustado. Até que ele cita sobre o que ele ouviu que aconteceu. O caso com um acidente de carro. E quando ele vai falar sobre a garota ser atropelada por um caminhão, ele já leva um chutão no meio da cara. O protagonista se levanta, pegando ele pelo braço. Com isso, o Young vira ele de costas. E com o pé afunda a cara do cracudo na grade enquanto segura ele pelo braço. O Jong-chan olha para o prota e o chama de desgraçado. Só que o prota não parece estar muito legal
chega nesse momento e pede para o doido repetir o que ele queria falar antes. O Jung-chan pergunta sobre o que ele tá falando agora, mas o prata chuta a cabeça dele e de novo manda ele repetir. Mesmo assim, o cracudo fica irritado e fala que quando ele se soltar vai acabar com o Young, mas sua cara é pressionada contra a parede, a grade no caso, e o protagonista de novo manda ele repetir o que ele falou. O Jung-chan já tá todo se doendo ali, e o Young tem a incrível ideia de torcer o braço dele como se fosse uma pessoa torcendo um pano molhado. O rapaz começa a chorar e implora para o protagonista esperar, perguntando o que ele tá fazendo. Mas tudo que o protagonista fala é para ele repetir de novo aquilo que ele estava tentando falar, enquanto termina de torcer o braço dele. O Guion continua ali vendo tudo isso enquanto o cracudo tá gritando de dor. E o protagonista fica chutando o pote do doido de pedra enquanto continua mandando ele repetir como se fosse um psicopata. Com isso, o Jung-chan acaba desmaiando e o Young pensa que desde sua infância, o lugar onde a sua raiva era direcionada era apenas para aqueles malditos olhos de dragão. Depois disso, a cena muda pro passado. Algumas velhas falam que ouviram falar que o pai do protagonista era um gangster, e o Young parece alguém que faz bullying. Por isso, elas pensam que ele seria uma má influência no bairro, mas enquanto isso, o garoto pensa que ele tem que ficar calmo, pois isso era o que ele sabia fazer de melhor. Ele chega no portão de sua casa, porém ele escuta alguns barulhos estranhos, e isso é um grito de uma pessoa vindo lá de dentro, além de que ele reconhece essa voz, por isso fica mais preocupado ainda. Quando ele chega na sala de sua casa, seu pai diz que ele chegou bem na hora. O monstro tá em pé ali no meio parecendo o pai do Baki, enquanto a sua amiga tá caída no chão na sua frente. O pai do prota pergunta se essa garota é a amiga dele, e o coitado fica desesperado e começa a gritar o nome da sua amiga. O pai dele fala que ela entrou do nada na casa de uma outra pessoa e começou a falar coisas desagradáveis. Ela disse que se ele tocasse uma outra vez no protagonista, então seria melhor que ele não ter um pai que nem ele. O Young se lembra de quando ela falou sobre ir na casa dele para conversar com o pai do protagonista, e o monstro fala que foi por isso que ele deu uma bronquinha nela. O Young não consegue aguentar isso, então ele começa a se irritar muito, mas mesmo assim ele pensa que tem que ficar calmo, já que ele é mesmo muito bom nisso. Só que o pai, olhando para seu filho, abre a boca para mandar seu filho dizer a ela que se ele ouvir algo como aquilo de novo, ele vai ter que fazer algo desagradável. Com isso, toda aquela calma vai embora e o Young pensa que naquele dia ele fez algo que não se arrepende nem um pouco de ter feito. O monstro do seu pai diz que se ela falar aquelas coisas de novo, ele vai enviar ela para onde os seus pais estão. Só que o protagonista já tá na malícia atrás dele. Depois disso, tudo fica um silêncio e apenas a sua amiga está na sala da casa. Já o Young está em outro lugar, socando seu pai até aparentemente a morte, enquanto ele pensa que não conseguiu ficar calmo como sempre faz. Um tempo depois, no hospital, um médico fala que o seu pai está em estado vegetativo. As chances dele acordar são mínimas e isso é uma pena. Apesar de não ser, o médico fala que é só um milagre para ele acordar. E o Young aparentemente ainda continua meio nervoso ali. Ele se lembra da tatuagem do seu pai e pensa que agora sim as coisas estão certas. Com isso, tudo finalmente acabou. Mas mudando de cena, voltando ao presídio para menores de idade, uma plateia se pergunta o que está acontecendo e alguns dizem que o Young saiu praticamente agora da solitária e já tá arrumando confusão. O menino é bagunceiro mesmo, hein? O braço do cracudo tá todo torcido ali e o protagonista olhando a obra de arte que ele fez, até que alguns guardas aparecem avisando que a hora de eles se exercitarem acabou e agora eles devem voltar para as suas celas. Com isso, as pessoas começam a ir para seus quartos. Tem alguém vendo todos por uma janela e alguém ao seu lado pergunta se está muito barulhento lá fora, dizendo que isso talvez seja porque tem muitas crianças bem energéticas vivendo juntas ali. Esse senhor fala que está feliz que o homem que viu os presidiários pela janela está bem, já que ele acabou de sair do hospital agora. Esse cara se chama Kwon Chang-seok e ele é o diretor dessa prisão juvenil. Aliás, o Kwon pergunta quem é que esse homem veio encontrar em um lugar como esse. Já tô até vendo, olha. Mas mudando de cena, todo mundo da cela do protagonista está ajoelhado e todos bem assustados olhando para o Young. O Guion fica meio receoso ficando do lado dele, já que em seu caderno ele escreve que acha que vai compartilhar a mesma cela com um cara absolutamente lunático, totalmente doidão da cabeça. Mas um guarda aparece falando o nome do protagonista, mandando ele ir até ali, já que ele tem uma visita agora.
agora. Mudando de cena, o protagonista está andando ao lado de um dos guardas, enquanto em seu pensamento ele está se perguntando quem será que é a pessoa que foi o visitar. A sua mãe fugiu quando ele era bem jovem e todos os seus parentes estão o evitando. Então ele de novo se pergunta quem será que é. Eles chegam até a sala do diretor e o protagonista fica surpreso. Ele questiona a si mesmo o porquê de estar ali, até que alguém começa a falar, dizendo que já faz um bom tempo. O protagonista sente uma pressão gigantesca. Se lembrando de seu pai, ele se pergunta como que isso está acontecendo. O homem diz que foi muito bom ver ele tão cheio de vida naquele dia. Com isso, se passa uma memória de seu pai quando estava em coma. O Young fica desacreditado pensando que isso é impossível. O homem não tão misterioso é obviamente o pai do protagonista, e seu nome é Cha Gang-ryong. E o Young continua assustado. Ele pergunta ao seu pai como que ele está ali, até que aquele velho de antes chega atrás do prota, chamando ele de moleque, dizendo que ele parece bem surpreso. O velho fala que o Gangri acordou milagrosamente há pouco tempo, e pergunta ao protagonista se isso é uma bênção, falando que é bom o pai dele estar saudável. O Young se lembra daquele médico de antes, falando que as chances de seu pai acordar são mínimas, mas ele se pergunta então por que ele está bem. Enquanto isso, o Gangri fala que isso é inacreditável. Apesar dele ser o braço direito de uma organização durante toda a sua vida, a pessoa que o deixou naquele estado não foi quem ele imaginava. Não foi nenhum de seus inimigos e muito menos a polícia, mas foi sim o seu próprio filho. Seu pai fala que quando ele abriu seus olhos e descobriu que estava em um hospital, ele se entristeceu demais. O protagonista fica com uma expressão de medo enquanto seu pai faz uma atuação ridícula que chega da raiva, falando que como o pai dele, ele queria muito o ver. Do nada o Gangri fala ao Young que ele o ama e não há nada que ele não faria por seu filho, então ele não teve outra escolha senão tirar a vida daquela garota. O Gangri se lembra dela, de quando a viu assustada, quando o caminhão chegou tão perto dela, aquelas comidas voando pelo asfalto, o corpo da garota no chão, até quando ela estava mal conseguindo respirar. Ele mesmo estava lá observando tudo. Ela até pediu ajuda pra ele pensando que fosse alguma pessoa normal. Ela chegou até a implorar pra ele. Escutando isso, o protagonista já começa a ficar putaço. O Gangri fala que ela percebeu antes de seu fim que era ele. E fala que ele até a perguntou se ela viu algum fantasma. Ela disse que o protagonista era melhor não ter um pai que nem ele. E irritado, ele falou a ela que esse é o quanto um pai pode fazer pelo seu filho. Então, vendo que o seu trabalho tá feito, ele vira as costas pra ir embora. Mas antes ele fala pra garota que talvez ela não entenda sobre isso, já que ela nem mesmo tem paz pra início de conversa. Ele pensou que o protagonista era um filho patético que só poderia aguentar calado. Mas naquele dia foi a primeira vez que ele viu o Young agir. Ele percebeu que a garota foi o gatilho. Então por isso ele deu um fim nela. Ele voltou de bem longe apenas pra matá-la. Tudo pelo bem do protagonista. Então depois de escutar tudo isso, aquele velho percebe algo no protagonista. Ele pede para o garoto esperar. E quando ele vê o Young atacando seu pai, ele manda todos segurarem ele. O prota tá no puro ódio nesse momento. Só que algo ruim acontece. Os soldados usam armas de taser para parar o Young. E ele perde o controle do seu corpo com eletricidade. Com isso, caindo no chão sem poder se levantar. Ele até tenta, mas são muitas armas ao mesmo tempo. O velho fala que isso assustou bastante. E o coitado do garoto tá agonizando de dor no chão. Seu pai chega perto dele perguntando se ele tá querendo se vingar, matando seu próprio pai. Então ele diz que vai falar a única forma do protagonista acabar com a vida dele. Alguns dos membros da organização estão ali dentro do reformatório. Por agora eles mal conseguiram tatuagens, mas alguns deles com certeza vão se tornar peças-chaves na organização no futuro. Então ele pede para o seu filho provar que ele é o melhor de todos e tomar o controle dessa prisão juvenil. Se ele subir no ranking e ganhar reconhecimento um dia, talvez ele seja capaz de o derrotar e também o superar como o segundo no comando. O Gangri manda o garoto se preparar para encarar a organização chamada o Dragão Celestial. Se o protagonista sair bem desse lugar, ele vai conquistar o que o seu pai não conseguiu durante a sua vida inteira. E se ele, o Young, fazer isso, a vida de seu pai se tornará completa. Ele diz isso com esse sorriso escroto dele. O Gangri pede para o velho tomar conta de seu filho e cuidar bem dele. E o velho fala para ele não se preocupar. Porém, para tirar um pouco do nosso ódio, algo bom acontece. Os guardas se assustam muito e começam a aumentar a intensidade do choque da pistola. O velho cagão se assusta de novo, perguntando o que é que aconteceu agora. E enquanto isso, o Gangri tá tranquilo ali. O protagonista começa a usar mais força para resistir, mandando seu pai parar de falar merda. O Gang
Gangre se vira pra olhar o Young, e o garoto já tá todo avoado atrás dele, falando que ele vai o matar, e vai fazer isso hoje mesmo. Todos olhando isso ficam assustados, inclusive esse velho que eu não sei o nome. O Young tá quase dando um soco, então ele se lembra de seu pai falando pra ele se preparar e encarar a organização do Dragão Celestial. E se ele conseguisse fazer isso, a vida do Gangre se tornaria completa. E com isso, o Prota diz pra ele parar de falar merda, dizendo que vai o matar. Então aparece um bonitão e que já pede perdão pela sua intromissão, chamando o nosso garoto de jovem mestre, e em seguida o derrubando. Todos em volta ficam paralisados sem entender nada. Então o cara continua falando que é o dever dele de servir o chefe. Usando a força, o protagonista tenta resistir, mas o bonitão sente a pressão e acha algo estranho. Ele se pergunta em seu pensamento se o Young acha mesmo que consegue resistir à força de um dos comandantes do Dragão Celestial usando suas pernas. Então o pai escroto chama a atenção do protagonista e diz para que o nosso garoto abra os olhos e perceba o que está acontecendo ao redor dele, perguntando se ele ainda não entendeu que nunca que ele irá alcançá-lo desse jeito, falando que as ações imprudentes só vão o atrapalhar e que a única forma de matá-lo será tomando controle de toda a prisão. O protagonista, já todo surrado e jogado no chão, está sentindo muito ódio, e o escroto continua dizendo que estará esperando o momento em que vão se reencontrar. Com isso, finalmente o Gangre sai chamando o Young de filho, e eles vão embora. Então depois disso o protagonista tenta se levantar, pensando no que o Gangre disse, mas a cena troca para a sala de mercenaria, com o Guion construindo uma mesinha, até que chega um guarda careca falando pra ele ficar tranquilo porque ele já bateu a cota de hoje, e o Guion responde que entendeu. Nesse outro quadro, enquanto o da esquerda chama o Guion de maldito, falando que ele é bem insano com o martelo, o da direita pergunta se ele não quebrou a cabeça do valentão que fazia bullying com ele na escola usando um martelo desses. Eles continuam zombando do Guion, então o da esquerda diz que não importa o quanto olhem pra ele, o novato não parece ser um assassino, e o da direita fala que ele é um baita de um perdedor. Até que um outro aleatório chega com uma caixa de ferramentas, e o careca pede pra que ele a coloque na prateleira. Quando o aleatório está indo colocar, ele para confuso, e olhando pra frente, ele encara o Guion, que fica confuso também. O doidão derruba a caixa de ferramentas de propósito, então o careca pergunta por que ele derrubou a caixa. Mas com isso, o garoto doidão pede desculpas e fala que a mão dele escorregou, mas um prego acaba parando próximo ao pé do novato, jogado no chão ali. E por algum motivo, vendo isso, o Guion se assusta, e o tatuado estranho diz que isso é incrível, e pergunta se ele realmente é o Magion. Com um sorriso, ele fala que já faz um tempo, perguntando se é desde o ensino fundamental que eles não se veem. O nome desse moleque é Yongumin, e seu crime pra estar ali é roubo e incêndio culposo. O Yon fala que viu o novato no noticiário e pergunta se alguém imaginaria ele se reencontrando nesse lugar, e se o novato lembrava dele. Já o Guion responde dizendo que claro que ele lembraria, e até prova isso chamando o garoto pelo nome dele. Então o doidão ali, feliz pelo Guion ter se lembrado dele, diz que tem uma pergunta pra fazer a ele. Então ele pergunta se aquilo no noticiário que diz que ele matou 7 pessoas, se ele realmente fez aquilo. O Yon fica desacreditado, pois duvida que ele tenha feito aquilo mesmo, não aquele Guion que era conhecido no ensino fundamental. E com uma cara séria, o Guion pergunta o que ele quer dizer com isso, e o Yon responde que não é nada demais, é só que ele era um aluno exemplar. Porém, um guarda aparece mandando o doidão voltar ao seu posto e parar com um papo furado. Com isso, o Yon se despede do Guion, só que chamando ele por Guillaume, como se fossem amigos de infância. E depois que o tatuado maluco volta a trabalhar, o Guion olha pra sua mão e percebe que furou o dedo ao se assustar vendo seu antigo colega de classe. Então a cena troca pra prisão. Todos já estão de volta na sua cela, sentados conversando em grupos. Só o protagonista tá no seu canto isolado, se lembrando do que o seu pai falou, que a única forma de matá-lo é tomando controle de toda a prisão. Então o Young pensa que ele vai aceitar esse desafio daquele homem que o chama de filho, mas ele se pergunta por onde ele deveria começar. E do outro lado da cela, o careca diz que está com fome, e o de óculos pergunta por que só tem legumes no cardápio. Um outro careca pergunta se eles não deviam denunciar por violação de direitos humanos, e o cara ao lado dele diz que só queria um pedaço de pizza e assim poderia morrer feliz. O protagonista escuta a conversa dos outros meliantes e pensa sobre esse desejo deles, até que um dos presidiários manda todos ficarem quietos, pois um guarda está vindo. Até que, com um olhar sério, o Young vai até o guarda e o chama, e o guarda pergunta se tem algum problema. Os prisioneiros vendo isso perguntam pra o Young o porquê ele tá fazendo isso. Então o protagonista responde que não é nada demais, e o guarda fica confuso. E assim do nada o protagonista pergunta se eles entregam pizza para o guarda. Só que o guardinha fica irritado e pergunta ao protagonista se ele esqueceu que está em uma prisão, e isso deixa todos assustados. Com uma cara séria,
séria, o guarda manda o protagonista ir pra fora, mas a cena muda pra um dos meliantes pensando que isso é maluquice, pois a pizza que o Young pediu já está entrando no estômago de todos. Eles ficam felizes, pois não comem isso há muito tempo e até falam que estão com vontade de chorar. Com isso, eles agradecem ao protagonista, enquanto ele pensa que não consegue acreditar nisso, já que o diretor e os guardas estão todos sob a influência de seu pai, e estão o tratando muito bem por ser filho daquele desgraçado. Por isso ele pensa que tem que testar seus limites do que pode fazer nessa prisão. Ao mesmo tempo, enquanto comem a pizza, os presidiários se perguntam qual é a verdadeira identidade do prota, se ele é filho de alguém do Congresso ou talvez ele seja da terceira geração de alguma família multinacional. Só que ele pensa que pela sua vingança ele fará de tudo, vai até usar o fato de que ele é o filho daquele homem. Porém, alguém pergunta por que o Guion está assim, até oferece um pedaço de pizza para o coitado, mas um outro diz para deixar ele quieto, pois o homem tá estranho hoje, já que ele tá mais tenso do que o normal, e se perguntam o que será que aconteceu. Mas um tempo depois, o Guion está junto com o Young, fazendo as ferramentas para a prisão, até que alguma coisa acontece. Aparece aquele maluco tatuado de novo falando que a sua mão escorregou. Com isso, ele derruba alguns pregos em cima do Guion, o coitado fica todo furado. Então o doido do Young pede desculpas falando que sua mão estão suadas. O Guion fica irritado e chama a atenção do garoto, perguntando o que ele tá fazendo, até que aparecem outros 3 caras perguntando a algum minho o que está acontecendo, pois o Guion não é como ele disse, por que ele tá o encarando? O Young falou que o Guion era o subordinado dele, mas parece que esse não é o caso, e perguntou ao tatuado se era mentira o fato do novato ser um delinquente famoso no bairro dele. Porém, com uma cara de psicopata, o Young fala que isso não é mentira. O Guion o bajulava desde que eram crianças e com certeza ele não se esqueceu dessas boas memórias antigas. Então o Young chega mais perto do Guion, perguntando se ele tá se lembrando de alguma coisa de antigamente. Só que algo acontece. O maluco tatuado pega a cabeça do novato e pressiona em direção a um prego e pergunta se isso pode fazer ele relembrar algumas coisas. Só que, se lembrando do seu passado, tem até alguém perguntando ao Guion o porquê que ele tá tremendo. O Gunman tá maltratando o coitado e ele tá pedindo pro maluco parar. Chorando, o Guion implora. Então o maluco pergunta o que foi, dizendo que é muito difícil de ouvi-lo de fora daquela caixa. O Guion implora pra deixá-lo sair daquele lugar, mas o Young responde que não vai dar. E com uma cara de psicopata, ele fala que a diversão só está começando. Com um martelo em suas mãos, manda o Guion começar a contar. E o coitado do novato começa a fazer isso, e quando ele chega no 3, algo muito ruim acontece. Mas voltando ao presente, o Young pergunta para o novato se ele já se lembrou, e com todos olhando, os delinquentes zombando do novato, perguntando se ele está se tremendo e falam que só faltava ele cair no chão. Até o garoto maluco do Young zomba do Guion, falando que é impossível ele ter mesmo matado alguém. Mas quando ele vai pegar mais pregos, alguém segura em seu braço, fazendo ele derrubar todos. Os 3 delinquentes ficam surpresos, e até o Young fica, ao perceber quem foi. Enquanto o Young está confuso vendo isso, o Guion pergunta ao Young se ele quer saber como foi que ele matou alguém. Assustado, o Young não acredita no que ouviu. Com toda essa bagunça, um guarda avisa que acabou a pausa deles e que devem voltar aos seus lugares. Após isso, o Young com raiva diz para que o Guion não encoste nele. Enquanto isso, os delinquentes saem dizendo que aquilo foi muito divertido. Então o Young deixa de lado e vai embora com ódio, pensando que o novato continua sendo um babaca. A cena muda para o cabeludinho perguntando se entre Jesus e Buda, quem venceria uma batalha? Então o meliante responde falando que seria Jesus e o outro o chama de burro, dizendo que seria o Buda. E enquanto os dois ficam discutindo lá atrás, o Balufo fala para eles terminarem esse debate fora da cela. Após eles saírem, ficam só o Prota e o novato com um clima não muito agradável. O Prota pensa um pouco e diz obrigado, mas o novato não entende o que ele tá falando. O Young fala que se o Guion não tivesse o parado naquela hora, ele poderia ficar nessa prisão por mais algumas décadas. O novato questiona o porquê ele fez aquela pergunta antes e o Prota diz que agora ele tem um motivo para ir sair desse lugar, porque o homem que matou a sua melhor amiga foi o seu próprio pai. O Guion fala que o Prota disse que o seu pai estava em estado vegetativo e o Young responde que isso é uma história longa, mas de qualquer forma ele agradece ao Guion, já que o Prota sairá em breve desse lugar. Só que o novato encara ele e pergunta se o Young está o zoando, perguntando como que ele pode dizer isso a alguém que foi sentenciado a 20 anos. E o protagonista fala que não é isso que ele quis dizer, é só que um dia ele pagará essa dívida. Então as coisas se acalmam, pois o novato entende o que o protagonista disse, mas a cena muda para alguém entregando uma chave ao Guion, pedindo desculpas a ele, dizendo que tem algo urgente para fazer em casa. Então o Guion que vai ter que limpar essa sala. O novato aceita e se vira reparando na
mesa, até que ele percebe que tem uma mariposa ali. Olhando pra ela, ele se lembra daquele garoto de antes, o Yon, e em suas memórias passadas, alguém fala pra ele dar uma olhada em uma mariposa. Esse alguém é o Yon de 11 anos de idade, dizendo ao Guion que se ele não acha incrível a coleção que ele fez. Mas o novato diz que não gosta das mariposas e borboletas porque acha elas nojentas. Enquanto o Yon apresenta sua coleção, o Guion pensa que ele foi o seu primeiro amigo. Porém, aparecem alguns outros alunos na sala falando que o garoto é meio estranho, já que ele é um colecionador de insetos e isso é muito nojento. Aparece um deles chegando perto do Yon, perguntando se ele guarda essas coisas pra comer depois, só que o garoto diz que não é isso. Mas mesmo assim, os três começam a fazer bullying com ele, tentando obrigar a comer essa coleção dele. Até que aparece o Guion, mandando todos pararem com isso e voltarem aos seus lugares. Com isso, os três ficam com medo de levar uma advertência, já que o Guion é um representante de sala, e vão embora pedindo desculpas. O novato pergunta ao Yon se ele está bem, e o garoto responde falando que tá sim. E ficando animado de novo, o garoto pergunta se o Guion lembra de sua promessa de antes de ir pra casa dele mais tarde. Só que aparecem alguns alunos chamando o novato pra jogarem juntos. Com isso, ele vai até os outros alunos marcando compromisso com eles e deixando o Yon sozinho na mesa dele. Em seu pensamento, o novato se pergunta quando foi que as coisas ficaram assim, mas nem ele sabe direito. De qualquer forma, eles realmente se afastaram. No ano seguinte, eles ficaram em salas diferentes e tinham muito menos tempo um para o outro. E em uma de suas memórias, o Guion escuta alguns alunos fofocando sobre o Yon, dizendo que ele tá sendo atormentado por alguns valentões e até tava apanhando mais cedo. Mas quando ele escuta os fofoqueiros falando que o garoto foi levado até o depósito, o Guion fica assustado. Com isso, ele vai correndo até o lugar, temendo o que pode ter acontecido com o seu amigo. E quando ele chega até o local todo cansado, ele finalmente abre a porta do galpão. O local tá simplesmente cheio de animais ali. Os valentões falam com sarcasmo, se perguntando onde que o Yon está. Só que do nada, atrás do Guion, aparece o maldito falando que está bem ali. Ele empurra o novato contra uma porta. O Guion tenta até resistir, perguntando o que o garoto maluco tá fazendo, mas o Yon manda ele calar a boca e entrar logo. Como se ele consegue empurrar o novato e tranca ele. Os valentões ficam impressionados que ele realmente capturou seu amigo como se fosse um inseto. Ele tinha que fazer isso para entrar no grupo de valentões, mas ninguém ali pensou que ele realmente faria isso. O Guion fica gritando, pedindo pro maluco deixar ele sair, perguntando o que ele tem de errado, mas o Yon pede para ele esperar um minuto, já que quando eles pegam um inseto, é preciso começar a taxidermizar enquanto ele ainda está vivo. Isso é um método de empalhar, só que para insetos. Mas saindo de seus pensamentos, o Yon aparece falando que borboletas e mariposas são ambos insetos, mas um é odiado e o outro é amado. E isso é exatamente como ele era na época, e isso tudo é por culpa do Guion. Mas o novato fica confuso e pergunta sobre o que ele está falando e por que isso é culpa dele. Mas o garoto manda ele não se fazer de burro, perguntando se o Guion achava mesmo que ele não o notaria se fazendo de bonzinho para os outros e se afastando lentamente dele enquanto o traía. Ele diz que sabe muito bem que na cabeça do Guion ele era uma mariposa nojenta, enquanto ele mesmo, o Guion, era uma borboleta que todo mundo gostava. No momento que ele percebeu isso, ele sentiu que a cada dia de sua vida era mais difícil, mas mesmo assim, essa pessoa que fez ele ficar assim, pulou do penhasco por vontade própria. Quando ele viu as notícias de que o Guion matou 7 pessoas, ele se sentiu muito feliz, dizendo que isso parece até karma. Mas o Guion fica muito irritado e pergunta o que o Yon quer dizer com isso, já que o Guion fez alguma coisa por causa dele, só que ele sente algo muito estranho. E o Yon diz que não importa, já que a vida dele tá arruinada mesmo, e ela está prestes a se transformar em pó agora. Com isso, esses dois caras aparecem segurando o novato e falando para um maluco do Yon que sabia que ele não era normal depois de subornar o guarda. E o garoto diz que mesmo assim isso ainda não acabou, pois após coletarem os insetos, eles precisam taxidermizá-los. Com isso, o Guion percebe que tem uma situação muito ruim e começa a pedir para que os valentões esperem um pouco. Mas o Yon diz que por causa dele, tudo o que aconteceu é por culpa dele. Só que o Guion lá dentro pergunta se ele acha que vai ser vítima do mesmo truque 2 vezes. Porém, o Yon fala que preparou um presentinho especial para ele lá dentro. Tá cheio de insetos subindo no pé dele, inclusive na caixa inteira em volta dele. O coitado toma um susto gigante, mas mesmo assim ele não grita. E o psicopata do Yon pergunta se ele gostou disso. Mas sem ouvir respostas, ele pergunta se o Guion já desmaiou pra não tá falando nada, ou talvez ele esteja se segurando. Os valentões começam a zombar dele, falando que ele é machão. Só que por algum motivo, um terceiro valentão ali pergunta se o maluco do Yon tá se sentindo mal pelo novato, sendo que ele é só um assassino. Só que o garoto pergunta o que ele quer dizer
com o assassino. E o pai de família aqui chama o garoto de filho de uma bela mãe. O Yeon diz que essa brincadeira ainda tá só começando, porque daí em diante ele fará o coitado do Yeon gritar até a sua garganta rasgar. Só que aparece o protagonista do nada no meio de tudo isso, perguntando ao delinquente psicopata o que é que ele vai fazer. Todo mundo ali diz que se assustaram com ele do nada aparecendo e até perguntam por que ele tá ali. Só que o Young de novo pergunta ao Yeon como é que ele vai fazer o novato gritar. E ele até pega o ombro de um dos valentões perguntando se é assim que ele fará. Com isso, um outro avança no prota pra o atacar, mas o delinquente já leva um chute na cara pra ficar esperto. O bichinho saiu voando metros e o Young tá tranquilo ali perguntando se talvez seja assim que o Yeon quer fazer a tortura. Mas agora que só sobra mais um valentão, o bunda mole tá tremendo na base. Enquanto isso, o protagonista abre a porta do bagulho que o Yeon tá preso ali e diz que ele vai pagar sua dívida agora, batendo no moleque mimado. Voltando um pouquinho no tempo, alguém tá perguntando onde o Yeon está e um outro fala que um supervisor chamou ele na mercearia. Ele foi chamado do nada pra ajudar na limpeza e o protagonista tá escutando isso. Então ele se levanta e vai até a porta do quarto chamando por um dos guardas. O oficial pergunta o que ele quer de novo e todo mundo lá dentro fica feliz com a esperança do protagonista pedir pizza novamente. Só que o Young apenas pede para o oficial abrir a porta. Com isso, todos lá dentro ficam confusos e o guarda com uma cara de ameaça pergunta o que o protagonista acabou de falar. Mas voltando pro presente, o Young tá em pé do lado de dois caras caídos. O único delinquente que sobrou pergunta se ele é o tal Shaju Young, que tem causado uma bagunça ultimamente. E o medroso que tava se cagando agora tá todo confiante, achando que vai estar ganhando dessa. O Yeon diz que mais cedo ele viu o protagonista junto com o Yeon, mas ele não entendeu muito bem. Então ele pergunta se o protagonista é próximo do novato. E ele começa a ser sarcástico, falando que é ótimo que o Yeon tenha um amigo tão confiável. E fala que ele também queria ter um amigo assim. O delinquente que sobrou diz que o Young é um amigo bem leal, até que ele o ataca, enquanto pergunta se ele quer ser seu amigo também. Só que do nada, o gigantão já tá de ponta cabeça. Ele foi pego que nem uma pena pelo Young e o protagonista ataca a cabeça do valentão direto no chão, falando que isso de ser amigos, ele preferia morrer do que ser isso. Então agora que o valentão tá caído, o Yeon vira um bunda mole de novo. O protagonista pergunta a ele por que ele fez isso com o novato e fala que ele passou dos limites, mas o Yeon parece não gostar disso e pergunta se o Young tá de sacanagem com ele. Ele pergunta se o protagonista sabe o quanto ele sofreu por causa daquele traidor, fingindo ser o seu único amigo de infância, fingindo se importar com ele enquanto o traía pelas suas costas, sempre o arrastando pra baixo e o mordendo como se fosse uma cobra tentando o matar. O psicopata fala para o prota que ele também deve tomar cuidado enquanto estiver junto com o Yeon, até que aparece o gigante pai de família de novo, enforcando o Young, perguntando se ele acha que o prota pode o derrubar tão fácil assim, sendo que ele foi derrubado. Enquanto o delinquente enforca o protagonista, o Yeon diz que tudo isso foi uma preparação para esse momento, e ele manda o gigante acabar logo com o protagonista. Já o valentão tá perguntando se agora o protagonista quer ser seu amigo, e o prota, enquanto tá sendo enforcado, tá pensando que a pegada desse cara é muito forte, e ele não queria ter que sair desse jeito, mas ele não tem escolha. Então ele quebra um dos dedos do valentão, dizendo que é melhor ele dar um adeus, já que ele não vai mais conseguir usar esse dedo. Só que do nada aparece um imbecil do Yeon dando uma picadinha no bucho do protagonista. O maldito fala pro Young não se esquecer que ele também pode lutar, e o valentão gigante até agradece ao psicopata pela ajudinha. Com isso o protagonista pensa que não tá conseguindo respirar direito, só que aparece o Yeon finalmente, mandando o valentão soltar o protagonista, falando que assim ele vai quebrar o pescoço do Young. Enquanto isso o maluco tá com uma corrente nas mãos. O Yeon se assusta com o Yeon aparecendo de novo. Ele se pergunta quando foi que ele saiu de dentro do armário, e se lembra de quando o prota chutou um dos imbecis pensando que ele deve ter quebrado o cadeado. Já o protagonista aproveita que ele conseguiu sair da chave de braço e dá um chute no pote do Yeon. Com isso, ele fala que essa foi por pouco. Já o valentão que tá no meio das correntes agora tá sofrendo ali, dizendo que tá doendo bastante e tá machucando muito. Então ele começa a fazer força pra se soltar, e o Yeon, ainda acordado, começa a torcer por ele ao invés de ajudar de alguma forma. Só que o novato diz que avisou antes que se ele aplicar mais força, o pescoço vai acabar quebrando. E dito e feito, o pai de família até cuspiu, começou a descer líquido vermelho pelas correntes até. E o Yeon fala pra ele parar de fazer força, apenas relaxar e parar de puxar, isso se ele não quiser morrer. Mas o delinquente desmaiou, pois ficou sem ar de qualquer forma. O bicho caiu no chão parecendo a Thaís Carlos em
uma piscina. Mesmo assim, o novato ficou cansado porque teve que fazer muita força. E o protagonista tá ali vendo tudo enquanto tá com a mão na cintura. Também levou uma facadinha. Já o Guion olha na direção do mimado que toma um susto e começa a andar na direção dele enquanto o garoto pede pra ele esperar, falando que ele é a vítima ali e de novo jogando toda a culpa no Guion. Ele diz que tudo isso foi legítima defesa e não fez nada de errado. Mesmo assim, o Guion chega pertinho dele com uma pressão assustadora. Coitado, até caiu no chão se cagando de medo. E no chão mesmo, ele já se agacha na frente do novato, pedindo perdão por tudo, falando que sente muito, já que ele deve ter perdido a cabeça por um momento. O maluco começa a falar um monte de besteiras, dizendo que ele é um perdedor e um idiota de nascença, e é pro Guion pensar nisso como um outro erro dele. Só que o novato fala que ele nunca pensou no Guion assim. O maluco fica confuso do nada, e o novato diz pro Guion que a ilusão egoísta dele já arruinou sua vida e isso não vai mudar. Depois dele já ter eliminado 7 imbecis, ele seriamente pensou no que faria com ele ali. Mas olhando agora, o Guion diz que não o odeia tanto assim, porque os dois eram amigos antigamente. O moleque foi sem palavras, ele se lembra de sua infância, mas o imbecil não tem mais jeito e pensa que o Guion é um tolo, e em breve logo... Mas aparece o protagonista já com a perna pronta, falando que o Guion fez com ele antes doeu bastante, e depois do Young acertar o bichinho com um chute, ele quicou que nem uma bola de ping-pong pelo armazém, aí terminando desmaiado. O malandro do protagonista ainda fala que com isso ele devolve a dor, e o novato ele vendo tudo, até que um tempo depois, os dois estão sentados e o protagonista chama o novato. Quando ele responde, o Young pergunta se ele é idiota e o Guion pergunta do que ele tá falando do nada. O prota fala que um cara que acabou com 7 pessoas tem medo de um franguinho daqueles, mas o Guion diz que ele não tava com medo. E com isso, o prota fala que ele já até sabia disso. Ele não sabe qual que é a treta entre os dois, mas tá óbvio que o novato não vê aquele coitado como um inimigo. E o Guion diz que ele sabe das coisas. O protagonista se levanta, mas acaba sentindo uma dor na barriga por causa do ferimento. Porém, o Guion chama a atenção do protagonista, agradecendo ele pela ajuda com tudo antes. E o Young, sendo humilde, pergunta o que ele tá dizendo, só que do nada algo acontece. Um cara estranhão aparece atrás dos dois, olhando diretamente pro Young caído no chão. O prota se vira pra trás, se perguntando quem que é esse cara. Já o maluco tá conversando com um garoto desmaiado, perguntando quem que mandou ele sair da cela sem permissão, perguntando se ele sabe o tamanho do medo que ele ficou sem o Young lá. E enquanto ele dá um soco na cara do menino já dormindo, ele diz que tinha uma barata dentro da cela e não tinha ninguém pra pegar ela, por isso ele pensou que ia morrer de tanto medo. O maluco tá socando o coitadinho sem parar e os dois vendo tudo lá atrás. O estranho termina de se acalmar e se levanta ali, falando que espirrou sangue todo na sua cara. Ele realmente odeia se sujar porque é cheio de germes. Do nada o maluco agarra o protagonista pela camisa, puxando ele, mas é só pra usar a camisa como pano pra limpar a sujeira de seu rosto. E depois de terminar de se limpar, o estranho pergunta ao prota como que está o rosto dele, se está limpo agora. O protagonista não responde ele, então de novo ele pergunta se o seu rosto está limpo, mandando o prota responder agora. E o Young hesita por um momento, mas em sua pura ousadia, ele diz que não está limpo, mas está sim muito sujo. Com isso, o maluco se surpreende ao ouvir o que o protagonista falou, e ficando mais irritado, ele pergunta se ele está imundo. E isso enquanto ele tenta atacar o Young com muita raiva. Só que aparece um guarda chamando a atenção dele, dizendo que se ele acabou o trabalho, ele deve voltar para a cela dele agora. Mas quando o guarda percebe que algo está acontecendo, ele pergunta o que eles estão fazendo ali. Só que o maluco do nada começa a falar o número na camiseta do protagonista. Ele fica repetindo várias vezes o mesmo número para guardar em sua mente. O cara chegou tão perto que daqui a pouco tá cheirando o cangote do Young. Mas depois disso a cena muda para o protagonista perguntando o que está acontecendo para o pessoal de sua cela, o porquê todos eles estão em sua volta, já que não estão mais no quarto. E o cabeludinho aqui pergunta se ele está falando sério mesmo com essa pergunta dele. O nome dele é Gunamin. Ele também é um detento da cela 36. Na frente deles tem um povinho falando sobre o Young ter derrotado um chefe de cela quebrando o braço dele. E o Gunamin diz que eles estão perto do prota porque ele é muito forte. E com o Young perto deles, ninguém teria coragem de chegar perto para brigar. Com isso, o protagonista responde falando para eles fazerem o que eles quiserem, contanto que eles não o incomodem, pois ele tem algumas coisas para fazer. Ele pensa na tatuagem de um dragão azul bordado com flores vermelhas. Ela é mais conhecida como o dragão da flor vermelha. E ele tem que achar os caras que têm essa tatuagem no corpo. E olhando para todo canto, ele se pergunta onde é que tem os lacaios da maldita organização. O Namin, que tá do seu lado ainda, pergunta para onde que ele tá olhando, e o prota fala que tem algo que ele está procurando
procurando. Então o Namin pede para que ele o conte o que ele está procurando e diz que pode não parecer, mas ele é conhecido por encontrar muitas informações. O protagonista fala da tatuagem, mas o Namin não entende o que isso quer dizer. Então ele fala que está atrás de uma tatuagem imunda, mas a cena muda para alguém dizendo que as gangues criminosas e delinquentes juvenis começaram a ficar desenfreados. O povo da cela 36 estão vendo um noticiário na TV falando sobre os criminosos que começaram a formar grupos sistemáticos para extorquir dinheiro e bens materiais. Os atos violentos e crimes graves entre adolescentes não param de aumentar, e o protagonista vendo isso diz que tudo isso é patético. Esses bandidinhos deveriam apodrecer na cadeia por 1000 anos. Mas parece que nem todo mundo gostou do que ele falou, e alguém diz que nem todo mundo que tá preso ali é uma pessoa ruim. Esse maluco aqui fala que vai dizer ao prota como é que ele foi parar ali. Então ele começa a contar que um tempo atrás havia uma loja de teokbokki em seu bairro. Ele era um cliente regular de lá por causa da textura e harmonia dos ingredientes que eram de outro nível, mas um dia, um lunático que era filho de um congressista local que só usava a influência de seu pai apareceu por lá pedindo por teokbokki. Porém, na hora de comer, ele ficou irritado por causa dos ingredientes, já que era feito com bolinhos de arroz, e o desgraçado sem noção transformou a loja em uma bagunça porque ele queria com bolinhos de trigo. Mas em dado momento, escutando toda aquela bagunça, ele apareceu, enquanto se gabava se chamando de líder dos entusiastas de teokbokki. O final da luta terminou com a vitória fácil e completa dele, assim se tornando o herói daquela loja. Só que ele acabou parando ali na prisão por conta da influência do pai do Mardito, aquele crianção irresponsável. Ele diz que não se arrepende de nada do que fez, mas alguém interrompe ele dizendo que ele tá mentindo de novo, e perguntam ao protagonista se ele sabe o apelido do Namin, dizendo que o apelido dele é Gu Ramin, basicamente um apelido de mentiroso. E também ficaram sabendo que ele foi pego mexendo em sua última cela e por isso tiraram ele de lá, mas mesmo assim o Namin diz que tudo o que ele falou são fatos reais, só que todos continuam duvidando dele. Já o prota confia nele dizendo que não parece estar mentindo. Com isso, o garoto fica confuso e pergunta como assim, o que o protagonista quer dizer, enquanto ele, o garoto no caso, entra numa pira na sua cabeça pensando que os bugões fornecem açúcar às formigas e com isso eles conseguem proteção. Isso é quase como se um relacionamento com os valentões dessa prisão. Desde o começo ele foi o pugão para as formigas protegerem, e ele pode falar que viveu a sua vida inteira assim. Mas uma coisa que ele tem certeza é que o chefe daquela cela é o Ju Yong, e o Ju Yong, que é o protagonista, parece gostar dele. Ele pensa que se ele se tornasse o braço direito do protagonista, sua vida seria muito mais fácil. E também finalmente chegou a primavera, que é sempre recheada com o cheiro das flores. O garoto fica mexendo na plantação ali, até que do nada, sem querer, ele joga um pouco de terra em alguém que estava atrás dele. Aquele maluco da cabeça de antes se agacha do lado do Namin e pergunta ao garoto o que foi que ele fez e por que ele fez isso. Na hora o garoto congela de tanto medo, se lembrando de quando estava na sua cela antiga, ele mesmo caído no chão sem respirar praticamente. O maluco tá dizendo que vai limpar a boca suja dele. Com isso o garoto pensa que encontrou esse doido de novo. Ele era o seu ex-chefe de cela, um maluco com problemas mentais que está enlouquecendo com aquele pouco de terra na sua cara. Enquanto ele se pergunta em seu pensamento o que é que esse maluco tá fazendo ali, ele tá pedindo desculpas falando que não ouviu ali perto. O doido de pedra pergunta ao garoto se ele vai limpar essa sujeira, e assustado, Namin diz que vai tirar tudo e deixar bem limpinho. Só que pra fazer graça, o doido puxa um bagulho do meio da bunda ali e espirra na cara do Namin enquanto fala que vai limpar primeiro. Com isso na cara, o garoto começa a gritar de desespero com a dor e até esfrega a terra nos seus olhos pra ver se ajuda. Porém o maluco diz que na verdade ele tem algo que quer perguntar ao garoto. Ele fala o número na camiseta do protagonista que ele viu antes, mas o Namin não entende. E de novo o débil mental fica repetindo toda hora o número, perguntando se ele está na mesma cela que o garoto está agora. Então o Namin se lembra que o número 7199 é da camiseta do protagonista. Na mesma hora, o doido de pedra começa a enlouquecer de novo, gritando que o prota chamou ele de sujo. O cara começa a delirar, falando que se esforça tanto pra se manter limpo. E quando o Namin diz que concorda com ele, o doido fala para os dois irem juntos atrás dele então, pois ele quer mostrá-lo como eles esterilizam e desinfetam uma sujeira. Ah, e o maluco tem até a tatuagem que o Young tá atrás. Mas a cena muda de novo pra cela do protagonista. Ele tá fazendo algumas flexões lá dentro, enquanto ele se pergunta onde é que estão os outros caras, que tem aquela porcaria de tatuagem nojenta de dragão. Em seu pensamento ele fica ameaçando todos, até que reaparece Namin elogiando os músculos do protagonista pra puxar o saco dele, e até o pergunta se ele faz academia. Mas dizendo que tanto faz, o doido do nada oferece um suco de uva ao protagonista, falando que é bom tomar um suquinho depois de trabalhar duro.
Então o Young se levanta e aceita o copo, falando que vai tomar. Porém, olhando dentro, a cor do líquido é diferente de um suco de uva. Então, com uma cara ameaçadora, o Young o pergunta quem foi que deu isso pra ele, logo um inseticida. Mas voltando a algumas memórias do passado do Naemin, aquele maluco da cabeça tá o perguntando por que ele fez isso. Por causa das mentiras dele, ele o fez ficar sujo. E por isso, a boca suja que mentiu pra ele precisa ser limpa. Então, com uma garrafa de limpeza nas mãos, o doido diz que vai começar a limpeza desinfetando. Enquanto isso, ele pensa que esse primeiro quarto onde ele foi colocado, onde tinha esse maluco psicopata doido por limpeza, era simplesmente um inferno na Terra, por causa do demônio que dormia lá dentro. Mas, voltando pro presente, o protagonista tá perguntando o que é isso dentro desse copo, e quem é que deu isso pra ele. Mas o garoto mente dizendo que ele obviamente comprou isso com o seu próprio dinheiro. Todo mundo na cela vendo essa cena diz que isso parece suspeito e pergunta até se ele colocou algo ali dentro, enquanto falam que ele deveria tomar primeiro. O Young pergunta por que de repente o Naemin decidiu dar isso pra ele. E com isso, o Naemin se pergunta se agora o protagonista começou a duvidar dele. Mas considerando a sua imagem atual de mentiroso, isso é algo comum de se pensar. Porém, do nada, o protagonista bebe o líquido que estava dentro do copo que o Naemin deu pra ele.